Então agora que você já sabe o que são entidades, né, que te mostrei no vídeo passado, agora você vai entender o que são os atributos. Você já teve um spoiler, né? Você sabe que os atributos são as informações que compõem uma entidade. Então, por exemplo, o cliente de uma livraria, ele é uma entidade. Quais são os atributos? O nome desse cliente, o telefone desse cliente, o endereço desse cliente, o e-mail desse cliente, o CPF desse cliente, o RG desse cliente, a data de cadastro desse cliente na livraria. Entendeu? Tudo isso são atributos. E aí, você vai entender uma coisa agora que também pode te ajudar muito. Que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com sistemas. Que é o seguinte: nem todo atributo que essa entidade tem na vida real, você precisa colocar na sua modelagem. Vou te dar um exemplo. Esse mesmo exemplo que eu estou te falando aqui, o cliente. O cliente, ele tem cabelo. O cliente, ele tem tatuagem. O cliente, ele tem tênis branco. O cliente, ele tem olhos castanhos. Você precisa colocar isso no seu sistema? Não. No objeto da vida real, que é o cliente, você está vendo que ele tem esses atributos. Mas você não precisa descrever isso no sistema. Pode parecer besteira, mas isso vai salvar uma confusão mental absurda da maioria das pessoas que começam na modelagem de dados. Por quê? São todos os atributos que eu vou modelar? E quando o atributo... Como que eu sei qual atributo é necessário modelar ou não? Qual atributo é necessário eu colocar nessa minha entidade aqui? Porque eu estou vendo no objeto da vida real, eu estou vendo esse atributo. Mas eu preciso traduzir ele para o meu sistema? Não sei, depende. Depende do contexto do seu sistema. No contexto que eu estou falando aqui do exemplo da livraria, não precisa saber a cor do cabelo do cliente. Agora, se fosse um salão de beleza, opa, será que não precisa saber a cor do cabelo do cliente? Tá entendendo? Se fosse uma loja de venda de cabelo postiço, né? Que existe isso. Existe esse mercado de perucas, né? Existe. Será que eu não preciso saber? Não sei. Cabe a você entender aquele negócio, entender aquele contexto para decidir se aquele atributo entra na modelagem ou não. Tá bom? Então, esses são os atributos. E tem mais um cenário, para você também já não se assustar, que às vezes você vai poder confundir também. É quando você vê que um atributo também é uma entidade. Porque, por exemplo, vamos lá, essa livraria, ela tem livros e ela tem clientes. Esses clientes, eles fazem pedidos, não fazem? Então, mas espera lá, no pedido vai um livro. Se ele comprou um livro, através desse pedido, vai um livro. Esse pedido foi feito por um cliente. Então, é como se um atributo do pedido fosse um livro e outro atributo do pedido fosse o cliente. Confuso? Não. Por quê? Porque atributos também podem ser outras entidades. E é por isso que você precisa entender também um pouquinho sobre relacionamento, que é o próximo conceito fundamental de modelagem. Beleza? Mas até aqui a gente fica com apenas os atributos. Beleza? Então, esses são os atributos. São as informações que compõem uma entidade. Você tem dificuldades em aprender os temas complexos do universo da tecnologia? Tá aqui a solução. Meu livro, Segredos do Cérebro Humano. Você vai entender com esse livro aqui como seu cérebro aprende. Por que seu cérebro apanha para aprender as coisas e você vai aplicar técnicas com fundamentos neurocientíficos para te ajudar a entender temas complexos de uma maneira mais simples e conseguir absorver todas as complexidades do mundo da tecnologia, beleza? Então, me manda um direct lá no Instagram falando que você tem interesse no meu livro que eu vou te mandar o link. Te espero lá.